Pessoal, hoje então a gente vai falar sobre o manejo de pragas e doenças na pitaia. A gente vai continuar nessa linha aí mais orgânica, mais agroecológica, que é o que a gente tem feito aqui nos pomares comerciais aqui do extremo sul catarinense, e sempre buscando o equilíbrio no pomar, né? Com o uso de plantas de cobertura, adubação orgânica bem equilibrada, controle biológico, né? O manejo ecológico do nosso agroecossistema do pomar, a diversificação das plantas, quebra-ventos, o uso de biofertilizantes, caudas, né? Cauda bordaleza, cauda sulfocáustica, extratos de plantas apenas quando for necessário, né? Não como cotidiano. A gente entende que uma planta sadia é mais difícil dos insetos e as pragas se alimentarem, porque ela consegue formar suas vitaminas, ela consegue formar seus aminoácidos e as proteínas. E uma planta doente e desequilibrada, ela tem muito aminoácido solúvel, então o inseto ele consegue se alimentar muito bem dessa planta desequilibrada, né? O livro do Chabossou, ele já mostra a teoria da trofobiose, que é as plantas doentes pelo uso de agrotóxicos e adubação mineral desequilibrada, né? Então a gente entende que a nutrição vegetal engloba os macro e os micronutrientes, então não só são 3 nutrientes como o NPK, né? Mais de 10, 15, né? Que são os estritamente essenciais para o desenvolvimento da planta, né? E uma planta bem nutrida, ela é mais resistente, né? A pragas e doenças, né? Então, como eu falei, a gente tem usado muito biofertilizante aqui nas plantações, nos pomares. A gente entende que uma planta bem nutrida é um cladódio verde escuro, é um cladódio bem desenvolvido, com bom crescimento, vigoroso, e uma fruta de qualidade, né? Uma fruta com bom tamanho, né? Com boa uniformidade, né? Frutos aí com excelente qualidade. E o que a gente tem visto hoje, principalmente no manejo convencional, é a simplificação do sistema, né? Monocultura, agrotóxico, adubo mineral, e é um prato cheio para as pragas, né? E essas pragas que a gente chama, elas fazem parte da cadeia alimentar, né? Elas são os consumidores primários, e também tem os secundários, né, que são os inimigos naturais, por exemplo, a joaninha, que ela preda, ela é uma predadora, ela preda pulgão, então é muito importante a gente ter ela no nosso pomar, né, fazendo o papel de inimigo natural, né. E aí a gente vê um pomar desequilibrado, uma planta amarelada, né, essa cobertura de solo também do solo nativo da região, às vezes pode servir até de abrigo aí de insetos pragas, e uma planta desequilibrada e mal nutrida, ela é um prato cheio, né, para as pragas, né. Então a gente entende que a nutrição vegetal ela tem muita relação com insetos pragas, né, principalmente o excesso de nitrogênio, que ele atrai muito cochonilhas, lagartas, pulgões, percevejos, né, e a deficiência também dos nutrientes, né, principalmente potássio, cálcio, boro, que ajudam a formar uma parede celular da planta, né. Então, para a gente manter o equilíbrio, a gente tem que principalmente favorecer o uso de inimigos naturais, né? E tentar diversificar mais o agroecossistema, né? Tentar diminuir a simplificação, né? Tentar fazer mais o uso aí de quebra-ventos, cercas vivas, aí corredores aí da reserva legal, que aí também é um local onde as pragas elas podem ter o seu alimento, né? E não ir na pitaia, né? E os inimigos naturais também, eles podem se procriar e tentar promover um mínimo de equilíbrio aí na nossa agricultura aí mais produtiva aí que a gente tem trabalhado, né? Então a pitaia ela é atingida aí por diversos tipos de fungos, bactérias, com diferentes sintomas, diferentes tipos de bactérias, de insetos, né? Então a gente tem visto muitas podridões, muitos danos no cladódio de fungos, aí para a gente não confundir um pouco também a ptela tem muito dano de choque térmico, né, que é a variação de temperatura, que ela é muito suscetível, que ela causa esse esbranquecimento, que ela mesmo consegue resolucionar sozinha, né, então a gente tem que sempre consultar um técnico aí para poder avaliar o pomar, né, a gente tem focado aí no controle biológico com o uso de inimigos naturais, né, principalmente favorecer a multiplicação deles, né, com a diversificação, com o uso de plantas de cobertura, barreiras verdes, né? O silício, que a gente já vai falar também. Temos as pragas secundárias da pitaia, que são os pulgões, as cochonilhas, as formigas, geralmente devido a uma adubação orgânica e desequilibrada, ou orgânica ou química, né, convencional.
Então é aquele excesso de aminoácido livre na seiva da planta que os insetos eles têm facilidade aí são sugadores, né, de penetrar e se alimentar desse nitrogênio, né. Temos também as formigas, os caramujos, temos usado muita homeopatia aqui também nos pomares aí de pitaia para controlar formigas, né, sem resíduo, um método natural, né. Sulfato de cobre, cal da bordaleza também para controlar caramujo, né. Armadilhas aí para controlar insetos, né? Podemos controlar aí, por exemplo, a vaquinha, que também ataca bastante aqui nos nossos pomares, percevejos, uma infinidade aí de insetos que a gente pode controlar com o uso de armadilhas, né? Temos as pragas chaves também do pomar de pitaia, por exemplo, o percevejo gaúcho, também que é um sugador, né? E o que a gente tem recomendado bastante é a utilização de óleo de nim, né, extratos vegetais, roçada de plantas espontâneas também, hospedeiras, né, veja bem, são plantas espontâneas hospedeiras. Abelha arapuá também, que causa bastante dano. Essa aí tu tem que diversificar, tu tem que botar pólen para ela, néctar, para ela não ficar atacando a pitaia. É proibido a gente eliminar essas abelhas, não é permitido o controle químico. Na pior das hipóteses, então a gente tem que ensacar as flores e os frutos, né? Então a gente observa hoje que a gente está numa encruzilhada, né? De um lado uma lavoura convencional de milho e do outro lado a pitaia, né? Então a aplicação de produtos químicos, às vezes elas correm tudo para a pitaia, para os nossos pomares orgânicos, né? Então a gente procura focar bastante na nutrição da planta, né? Principalmente com esterco de gado, com cinza de arroz, que tem bastante silício, né? Aí a gente observa aí a planta bem nutrida, coloração verde escura, bem formada, né? Pomar jovem. O silício, por exemplo, ele forma uma camada na epiderme da planta que deixa ela mais resistente. O pó de rocha tem bastante silício também. As doenças, então a pitaia também é muito atingida por doenças. A gente recomenda aí pulverizar manejo orgânico, cal da bordaleza, cal da sulfocáustica, equilibrar a nutrição da planta, remover essas áreas infectadas, né? Deixar apenas o tecido sadio para essa doença não se propagar mais. E a gente sempre tem que observar que tipo de doença né? Então, por exemplo, esse cladódio com essas manchas aí, ele foi levado para o laboratório, né? Suspeitava-se de cochonilha, né? Que fosse uma cochonilha. Então, estava sendo aplicado aí óleo de nim, inseticida aí biológico. E quando a gente botou aí no microscópio, a gente observou que eram fungos, né? Eram fungos que estavam atacando esse cladódio, né? Principalmente no inverno acontece bastante essas manchas. E às vezes, se a planta está bem equilibrada, está bem nutrida, ele se cura sozinho e não afeta nem um pouco a produção, né? Senão você pode usar uma cal da bordaleza, né? Então, assim, a gente recomenda muito o uso de barreiras, né? Para a gente tentar separar um pouco a lavoura convencional do pomar, né? Para os inimigos naturais também se procriarem aí nessas barreiras, né? Nesses cordões vegetais. A gente vê que hoje a gente está no meio aí da agricultura convencional. Então aí uma barreira aí de Cameron, bem formada, né? Um pomar jovem, aí do nosso colega aí da Pitaia Fênix, aí, o Murilo. Então o que a gente recomenda é tentar isolar o pomar o máximo possível. Às vezes, né, as pragas, os insetos, eles vão vir, não tem como, eles fazem parte da natureza, mas é o que a gente tentar conciliar, né? O uso de bananeiras também atrai bastante a irapuá, ela deixa um pouco de atacar a pitaia, ela gosta bastante do néctar aí dos cachos da bananeira. Também diversifica também o ambiente, o amendoim forrageiro também nas entrelinhas, né? Ele também adiciona bastante matéria orgânica, deixa o solo mais vivo. Temos também o hibisco, que a gente vai testar, que tem bastante pólen aí. E a gente recomenda aí o Bibliografia, o Manejo Ecológico de Pragas e Doenças da nossa professora Ana Primavera aí como base desse vídeo de hoje. Um grande abraço.